maior batalha que enfrentamos não é aquela visível aos olhos, mas a que acontece silenciosamente dentro da mente. O que mais nos aprisiona não são os problemas à nossa volta, mas os pensamentos que aceitamos como verdades. Quantas vezes você desistiu, sem ao menos tentar, porque acreditou nas mentiras que sua mente repetiu? Já percebeu que muitas vezes não é o que está fora que nos derruba, mas como interpretamos o que acontece? Há quem atravesse tempestades e ainda encontre força para caminhar. Outros, diante de algo pequeno, sentem-se esmagados e paralisam. O que muda? A mente. Um versículo poderoso nos dá clareza sobre isso. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Os pensamentos não são apenas ecos vazios. Eles moldam sua realidade. Se você pensa que não tem valor, sua mente buscará provas disso. Se acredita que está sem saída, o cérebro apagará as possibilidades. Os pensamentos determinam como você vive. Mas de onde nascem essas ideias que nos paralisam? Muitas vêm do passado. Palavras duras, comparações, rejeições, pequenas frases que viraram vozes internas. Você não é capaz, nem adianta tentar de novo. Com o tempo, mesmo diante de novas oportunidades, o medo se levanta e nos prende antes do primeiro passo. Acreditar em mentiras é como andar num labirinto onde todas as saídas parecem fechadas. Não porque estejam, mas porque a mente nos convenceu disso. O medo de errar nos impede de agir. A dúvida sobre nosso valor bloqueia sonhos. A crença de que sempre foi assim mata qualquer esperança de mudança. Você já se viu preso nesse ciclo? Mas e se fosse possível pensar de outro jeito? E se ao invés de se ver como alguém limitado, você começasse a se enxergar como Deus te enxerga? E se ao invés de alimentar medos, você escolhesse confiar que existe um plano maior? A mente pode ser um inimigo silencioso, mas também pode ser completamente transformada. E essa mudança começa quando decidimos questionar aquilo que sempre tomamos como verdade. O que você tem deixado dominar seus pensamentos? Que palavras tem repetido para si mesmo? Se a sua vida segue o rumo da sua mente, a grande pergunta é: para onde seus pensamentos têm te levado? Antes de continuar, peço um instante. Se essa mensagem já está falando ao seu coração, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito a levar essas palavras a quem precisa. Voltando, a mente é um campo de batalha invisível. Por fora, tudo pode parecer bem, mas por dentro, existem pensamentos que semeiam medo, insegurança, dúvida. E esses pensamentos não apenas surgem, eles criam raízes. Uma pessoa pode ter tudo para ir além, mas se a mente estiver cheia de limites, ela nunca sairá do lugar. Antes de qualquer ação, existe um pensamento. Ninguém fracassa na queda, mas no instante em que acredita que não pode mais se levantar. A mente sabota antes mesmo que a realidade prove o contrário. E o mais perigoso é que essas mentiras não parecem grandes coisas, são sugestões sutis. Não vale a pena tentar. Você nunca foi bom nisso. Você tem má sorte. Frases assim passam despercebidas, mas moldam escolhas, reações e até a forma como vemos Deus. Quando a mente se acostuma a esperar o pior, até as melhores oportunidades parecem armadilhas. Mesmo quando tudo indica um caminho bom, o medo de que algo dê errado fala mais alto. Isso cria um ciclo onde a mente se torna a maior inimiga da mudança. E o mais sutil é que, geralmente, essas crenças limitantes nunca são questionadas. A pessoa simplesmente aceita que sua vida é assim e que não há o que fazer. O que começou como um pensamento isolado vira convicção, e convicções moldam a vida inteira. Podemos ver isso claramente nas reações. Diante do mesmo desafio, uma pessoa vê uma chance de crescer, outra vê mais uma prova de que jamais será bem-sucedida. O que muda? A interpretação. E essa interpretação nasce de pensamentos que já estavam presentes antes mesmo do problema surgir. Uma armadilha ainda mais comum é a comparação.
Quando medimos nosso valor pelo que vemos nos outros, sempre teremos um motivo para nos sentir inferiores. Eles conseguem, eu não. Esse tipo de pensamento é um veneno silencioso, e quando se instala, cria uma prisão sem muros. Nada à volta impede que a pessoa avance, mas dentro dela existem barreiras enormes. Barreiras que não foram colocadas por Deus nem pelas circunstâncias, mas pela mente que nunca foi desafiada. A mente tem poder. Pode abrir caminhos onde só havia bloqueios, ou fechar portas que Deus já deixou escancaradas. Ninguém nasce sentindo-se incapaz. A autossabotagem é um processo lento, alimentado por repetições diárias. Pensamentos que vão se transformando em verdades. O medo da mudança, a procrastinação, o sentimento de nunca ser bom o bastante, são apenas sintomas. Tudo começa com um pensamento isolado que, com o tempo, deixa de ser dúvida e vira certeza. E quando isso acontece, até o menor obstáculo parece intransponível. A vontade de agir existe, mas vem acompanhada de um bloqueio invisível. Uma voz dentro diz: não tente, você vai se decepcionar. E quando a mente já decidiu que algo é difícil demais, a pessoa nem tenta. E se tenta e falha, vê isso como prova de que nunca deveria ter começado. Assim, o ciclo se reforça. Quanto mais se evita agir, mais a mente acredita que não vale a pena tentar. O mais cruel desse mecanismo é que ele não apenas impede o crescimento, mas faz a pessoa aceitar essa condição como definitiva. De repente, já não se trata de um desafio, mas de uma identidade. A mente sabota e aprisiona. Tiago 1,8 diz: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quem vive dividido entre querer avançar e o medo de fracassar, nunca encontra estabilidade. Mas isso não é culpa das circunstâncias. É o reflexo de uma mente confusa. Quem não desafia suas crenças internas, vive preso ao mesmo padrão repetido. A mente é solo fértil. Se pensamentos de fracasso forem plantados, eles crescerão até sufocar qualquer possibilidade. Mas e se novas sementes forem lançadas? Se, no lugar da dúvida, entrasse a verdade de Deus? E se, ao invés de limitações, você alimentasse a fé? Os pensamentos podem prender, mas também podem libertar. Tudo começa com uma decisão. Não aceitar mais como verdade absoluta o que te limita. A transformação real não acontece quando o mundo muda, mas quando os pensamentos mudam. É de dentro para fora. Muitos acham que suas mentes são imutáveis, mas Romanos 12:2 nos lembra: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso prova que você não está preso à maneira como sempre pensou. Existe um caminho de mudança. E esse caminho começa quando você para de aceitar pensamentos destrutivos como normais. Renovar a mente não é apenas pensar positivo. Não é fingir que não existem lutas. É confrontar mentiras com a verdade. Se alguém passou anos acreditando que não é capaz, esse pensamento não vai sumir sozinho. Ele precisa ser combatido. Sempre que a voz interna disser que você não consegue, você tem duas escolhas: aceitar ou responder com a verdade. E a verdade vem de Deus. Ele te criou com um propósito, e nenhum pensamento negativo pode impedir o que ele planejou. Deus te chamou para voar alto, não para rastejar. A verdadeira transformação da mente acontece quando o medo deixa de ser base e a palavra de Deus se torna o fundamento. Antes, qualquer dificuldade era motivo de desistência. Agora, cada obstáculo é uma chance de crescer. Antes, a dúvida comandava. Agora, a fé toma o controle. Esse processo exige vigilância. A mente sempre tentará voltar aos padrões antigos. Pensamentos negativos não desaparecem só porque queremos. Eles precisam ser vencidos todos os dias. A cada crença limitante, a verdade de Deus precisa ser lembrada. Não se trata de ignorar os desafios, mas de escolher qual voz será mais forte, a da dúvida ou a da fé. Aquela voz que diz que você não consegue, não vem de Deus,
É uma tentativa do inimigo de te paralisar, mas ele não vai conseguir, porque Deus é maior. Uma mente renovada não se conforma com pensamentos destrutivos. Ela rejeita a escravidão da dúvida e da insegurança. A mudança começa quando, ao invés de repetir o que te limita, você declara o que Deus já prometeu. Todos os dias tomamos decisões. E antes de qualquer passo, a batalha já começou na mente. É ali que tudo acontece primeiro. Cada decisão, cada passo, cada conquista começa com um pensamento. Quando a mente acredita, o corpo reage. Quando a fé fortalece os pensamentos, os limites começam a desaparecer. O que separa quem avança de quem estagna não é a oportunidade, mas como cada um vê os desafios. Diante da mesma situação, um enxerga um obstáculo, outro um degrau. Não é o problema que muda, mas a convicção interna. Pensar da forma certa não é otimismo vazio, é um princípio espiritual. Marcos 9:23 registra as palavras de Jesus. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Isso não é apenas inspiração, é verdade transformadora. O que você acredita sobre Deus e sobre si mesmo define os limites da sua vida. Muitos desistem antes de tentar, porque já decidiram que vão falhar. Se sua mente espera o pior, qualquer dificuldade será motivo para parar. Mas se a fé for maior que o medo, os desafios deixam de ser barreiras e viram testes de resistência. A diferença entre quem alcança e quem não sai do lugar está em crer no que ainda não se vê. A fé não nega a realidade, mas não se submete às limitações do momento. Ela olha para o invisível como se já fosse real. Essa mentalidade move, tira da paralisia e coloca em ação. Quem domina os pensamentos e alinha a mente com a palavra, caminha sem as correntes que travam tantos. Enxerga possibilidade onde outros veem fracasso. Mantém esperança mesmo quando tudo parece contrário. Não é a ausência de luta que o diferencia, mas a força interior que o sustenta. Se a mente define o rumo da vida, tudo começa naquilo que você está alimentando aí dentro agora. O que tem crescido em seus pensamentos? O medo ou a fé? Você está vendo barreiras ou oportunidades? A resposta pode determinar até onde você vai. Sua vida segue a direção dos seus pensamentos. Aquilo que ocupa sua mente mais cedo ou mais tarde se reflete nas suas atitudes, nas palavras que diz e nos caminhos que trilha. Se seus pensamentos forem dominados pelo medo, sua vida será marcada pela insegurança. Se forem guiados pela dúvida, as oportunidades parecerão distantes. Mas se forem fortalecidos pela fé, nada será capaz de impedir o que Deus já preparou. Muitas vezes, não são os problemas que nos limitam, mas como os interpretamos. O que tem preenchido sua mente? Que palavras você tem dito a si mesmo? Se até hoje você se viu como alguém incapaz ou sem esperança, saiba, Deus não te criou para viver prisioneiro desses pensamentos. Ele te chamou para uma vida de plenitude, e essa mudança começa dentro de você. Agora é o momento de entregar a Ele tudo o que te paralisou. Deixe que Ele renove seus pensamentos com a verdade que liberta. Vamos orar juntos. Feche os olhos. Pai amado, aqui estamos diante de Ti, com o coração aberto. Sabemos que muitas vezes fomos reféns dos nossos pensamentos. Demos ouvidos ao medo, à dúvida, à mentira. Mas hoje voltamos ao Senhor, porque só Tua voz pode libertar. Tira de nós tudo o que não vem de Ti. Quebranta a nossa mente, arranca toda a raiz de insegurança, derrota, rejeição. Apaga toda palavra que um dia foi lançada contra nós e tomou forma como verdade. Pai, quantas vezes deixamos o medo nos guiar, nos comparamos, nos sentimos pequenos, mas agora declaramos, não somos mais escravos disso. Fomos criados com um propósito. Temos valor. Renova, Senhor, a nossa mente.